a Anne Sullivan conseguiu, tem um filme muito famoso dessa relação, a Anne Sullivan conseguiu fazer que uma cega surda se tornasse, ela se tornou uma escritora, e o que na época, na década de 50, na década de 40, nessa época, que era uma coisa considerada surreal, que a Anne Keller conseguiu virar uma poetisa. Quer dizer, ela conseguiu ter pensamento, o que a gente sabe hoje em dia que é comum, mas ela conseguiu ter pensamento abstrato, uma pessoa que cega surda, que conseguia escrever poemas, conseguia entender conceitos abstratos. E dizem que o maior caso de sucesso é da Anne Sullivan, porque foi a professora dela esse tempo, e o interessante é que a Anne Sullivan também estava perdendo a visão. Essa era uma referência também. Voltando ao casal de cegos surdos daqui, a Anne Sullivan e elas tinham um método de comunicação que era... das libras na mão, e a pessoa sente e vai fazendo. Esse era o método de comunicação que a gente já usou para fazer. Eu não lembro o nome disso, e o método que a gente usava esse, e o outro método que a gente usava também era o Tadoma, que é criado pelo Carlos e Sofia, que é esse aqui, que você sente o movimento da boca, aqui. Então você vê aqui qual é o movimento que está fazendo, a vibração e o movimento da boca. Então eles se comunicam assim. É incrível, né? Mas o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu colocar grande parte do texto do espetáculo nessa linguagem. Então a gente criou um hiato de compreensão e comunicação também para o espectador. Porque o espectador não tem acesso a isso. Então isso acaba virando uma movimentação abstrata, mas que continha grande parte da dramaturgia continha nisso. E aí surgiu uma das questões importantes para a gente no trabalho da IAP, que era que o tema que a gente está fazendo, do que a gente está falando, qual a discussão pública que a gente está promovendo, que essa discussão ela não fosse discursiva, mas que ela fosse a própria experiência do espetáculo. Que ela também tivesse um discurso, também passasse por um envolvimento nacional, mas que ela fosse a própria experiência do espetáculo. Então, um espetáculo que está falando disso, desses hiatos de comunicação, também tinha que promover hiatos de comunicação na percepção do espectador. Então, o espetáculo tinha a Paula, o grande texto tinha uma... Estou me confundindo. Então, tinha grande parte disso. Outra coisa que a gente fazia era pegar uma cena e repetir essa cena, recomeçar o espetáculo em determinado momento, e a gente começava o espetáculo de um ponto com um personagem, a gente via esse personagem encontrar um outro personagem, e a gente voltava ao espetáculo do começo e refazia o espetáculo sob outra perspectiva, como um ângulo de uma câmera mesmo, como se agora a gente estivesse assistindo a cena por essa câmera e não por essa câmera. Então a gente mudava o protagonismo o tempo todo. Tudo isso vinha de uma pesquisa que eu estava fazendo de mestrado na época, que era como as narrativas hipertextuais, vai parecer muito chato isso agora, mas tudo bem, como as narrativas hipertextuais elas podem servir para a criação de dramaturgia. As narrativas hipertextuais no sentido de hipertexto que tem essa teórica Janet Murray, que ela define o ambiente digital, 4 características do ambiente digital, e essas 4 características serviam de base para criar a dramaturgia. Então, o texto do escuro, na verdade, era um texto totalmente construído, ele não existia concretamente, ele existe de cenas, mas ele era um mapa de 10 trajetórias dos personagens, em que a gente podia fazer um agenciamento randômico. Então, a gente podia fazer um agenciamento... Mas a gente podia fazer uma agenciamento randômico, desculpa, dessas trajetórias. Então a gente tinha como um roteiro multitrama de filme mesmo, como se fosse Magnolia. Como se fosse Magnolia, que eu vejo esses 10 personagens aqui, e eu vejo uma trajetória, essa trajetória que cruza com a desse, que cruza com a desse, e aí todos os artifícios que o cinema usa para falar disso, que são, por exemplo, uma unidade temporal, a gente tinha essa unidade temporal, uma unidade espacial, a gente tinha essa unidade espacial, a mudança de protagonista, um evento que reunia todos os personagens, como o terremoto do filme, como chama esse filme? Shortcuts, tem um terremoto lá, ou como a chuva de sapos no Magnolia, ou como, enfim, todos esses têm um exemplo. Enfim, a gente criou o espetáculo a partir disso. E os diálogos também, né? Os diálogos a gente trabalhou muito, fez muitos exercícios com diálogos banais. Então a gente colocava um gravador em algum lugar na casa, assim, tipo, deixava o gravador lá, e o gravador ia pegando várias conversas e depois a gente
para o ensaio, eu tentava reproduzir essas conversas. E os tempos, né? A gente trabalhou muito com os tempos, tempo de resposta. Então, um diálogo que seria: oi, tudo bem? Você vai no cinema hoje? Ah, vamos comigo? Ah, vamos sim. A gente fazia gaps, exercícios de gaps, assim, por exemplo: oi, tudo bem? Vai no cinema comigo? Ah, eu vou passar lá. Então a gente propunha esses exercícios, tipo, tá, então antes de dar a resposta, a gente é obrigado a contar até 10. Ficava 10. E o que isso gerava? E o que isso gerava de ficção? Porque isso transformava a cena completamente. Só pelo intervalo de tempo de resposta. Eram duas coisas que a gente pensou em criar. Primeiro, a gente queria, na dramaturgia, primeiro a gente queria retirar toda a dupla enunciação. Dupla enunciação é quando os dois personagens compartilham uma informação, mas como eu tenho que dar essa informação para o espectador, eu repito isso. Começo das Três Irmãs, do Tchekhov. 12 badaladas, faz 1 ano que papai morreu. Novela usa muito isso. Novela usa o tempo Direto, inteiro. É a estrutura básica de novela, porque novela tem um público variável, então eu tenho que repetir a informação o tempo todo. Por exemplo, Paula, minha amiga. Paula, minha amiga. Você que é médica. A gente tirou do escuro, a gente tirou. Não, e essa dupla enunciação parece banal, mas é muito comum. Se a gente pegar uma novela agora, a gente vai ver a dupla enunciação o tempo inteiro, assim. Passar informações que você precisa que o público tenha. Eu agora estou escrevendo para a televisão umas coisas, e é impressionante como é preciso. Eu tento não fazer, mas como é preciso dupla enunciação. Porque você tem um público muito variável, você precisa repetir a informação, você tem o mecanismo para dar a informação, além da imagem, principalmente no teatro, a gente considerava isso, é a palavra. Então eu tenho que repetir essa informação. Então o Tchekhov começa: faz 1 ano que o papai morreu. A gente tirou toda essa dupla enunciação, porque gravando essas conversas, a gente percebia que quanto maior o grau de intimidade entre duas pessoas, menos enunciado é. Então, as conversas elas são muito incompletas. A gente foi percebendo que a impossibilidade do diálogo, que raramente numa conversa gravada existe a estrutura de pergunta e resposta, que é o princípio do teatro. A fala para B, B responde para A, que a gente acha que é, né? A gente quase não tem pergunta e resposta, não. De verdade, quase não tem pergunta e resposta, não, nas conversas gravadas. O que tem é, a pessoa pergunta, o outro continua respondendo, falando o que ele estava falando antes, e depois ele responde. Então, existe um delay, às vezes uma pergunta é feita aqui, 7 interlocuções depois vem a resposta. E tudo isso dentro do contexto, isso gravado, sem contexto, é muito evidente, mas isso dentro do contexto é muito natural para a gente. Ou o quão fragmentado é a estrutura de fala, porque ela vem do pensamento. Agora, se a gente vai quem já transcreveu, se alguém for transcrever isso que está acontecendo agora, tem que fazer um trabalho de criação, de transformar, de ordenar isso que está acontecendo, porque não existe uma lógica na fala. Porque a gente está compartilhando uma experiência. E tem um contexto e um ambiente implícito aqui. É muito comum a gente interromper a frase no meio, porque todo mundo já entendeu o resto da frase pelo contexto que a gente está. Então é muito... A gente percebeu muito isso. Esse exercício por isso que maior a intimidade, né? Porque quanto maior a intimidade, maior o contexto, menos você precisa falar. A melhor situação para dar informação, dramaturgicamente, são 2 desconhecidos. Porque você tem que me falar quem você é, eu tenho que falar quem eu sou, a gente tem que... Porque 2 conhecidos, quanto maior a intimidade, menos a iniciação. Esse exercício dos números também matemático, pode falar? Não, sobre a pronunciação, é um problema de tempo também, né? De tempo de narrativa, porque se você opera no tempo, você consegue jogar para baixo do tapete essa pronunciação, né? Que acho que vocês fazem muito também nos espetáculos, com essas idas e vindas de tempo, ou às vezes tempos simultâneos, que também não são simultâneos, mas não são o mesmo tempo, né? Sim. Então fica muito claro esse choque, assim, essa construção. E essa dupla enunciação também na camada da interpretação, né? Porque ela acontece muito, e a gente, como ator, a gente faz muito isso, o tempo inteiro a gente faz dupla enunciação. Então, a pessoa ela é depressiva, eu cargo na depressão, tipo, carcar as coisas, frisar, sabe? Essa coisa, quando a gente cai no erro mesmo como ator, sabe? Tipo, não precisa fazer isso. Você já tá ali. Para quem vai fazer isso? Dupla enunciar, né? Na interpretação também.
o que você falou do tempo é interessante porque o outro espetáculo da companhia, o próximo, que é o Jardim, a gente faz... um dos questionamentos era esse exatamente. Como a gente trazia essa reflexão da realidade, do tempo real e do tempo ficcional para a cena. A gente estava falando de memória, então tinha esse jogo com os tempos mesmo. Você estava o tempo inteiro lidando com o tempo da cena, que era evidente o mecanismo da peça, mas ao mesmo tempo você estava lidando com 3 épocas, 3 situações, 3 tempos ficcionais muito diferentes, né? Aí o escuro foi isso. Alguma pergunta do escuro? Uma pergunta do escuro, mas acho que talvez fuja um pouco da linha seguinte eu queria entender, porque eu assisti no Belenzinho. E aí depois que eu fui ver que a peça foi concebida para o palco, entender como foi essa transição. Eu fiquei pensando... Uma vez só que vocês fizeram. Foi uma vez só. Porque na verdade foi um evento que a gente fez usando, a partir do escuro, a gente pegou a estrutura dramatúrgica do escuro, que era esse mapa, que tinha essas trajetórias, e a gente reorganizou o mapa para apresentar no Belenzinho. Então não era um espetáculo, ele não tinha a possibilidade de todas as indas e vindas que a gente queria, a gente teve que fazer um agenciamento randômico menos, mais direto, então a gente tinha que fazer isso daqui, com isso daqui, isso aqui, isso aqui, mas o espetáculo ele usava o mesmo mapa do escuro, que você viu no Belenzinho, a gente usava o mesmo mapa do escuro, mas a gente fez um outro agenciamento das possibilidades. Só para explicar o nome do agenciamento, a gente tinha realmente um mapa, em que a gente tinha Fernanda faz essa cena, enquanto a Fernanda está fazendo a cena 7 da Aline é tal coisa, enquanto, junto com a Maria Amélia, isso que a gente chama só hipoteticamente, junto com a Maria Amélia. Aí as duas, enquanto as duas estão na cena 7 aqui, a Paula está na cena 7 com a Flávia, entende? Então a gente podia agenciar como a gente quisesse, porque a gente tinha um universo construído, que é uma das características do ambiente digital, de forma enciclopédica, então por isso que era um mapa dessa enciclopédia, e de forma espacial, porque as coisas eram simultâneas e aconteciam ao mesmo tempo, e a gente usando o princípio do cinema, que não trabalha com simultaneidade, trabalha com justaposição, a gente pegava uma cena e a outra cena, a gente voltava a estudar e falava, enquanto isso estava acontecendo, isso está acontecendo. Então, isso foi menos possível de fazer, então ela foi mais uma experiência que a gente fez. Era mais curto, era mais... A história, a narrativa era a mesma, mas era outra coisa. Depois do escuro, a gente fez o Jardim, que é o terceiro espetáculo da companhia, que a gente falava de memória, porque a gente percebeu que a gente, já no escuro, a gente estava usando indiretamente, a gente começou a usar muito a biografia dos atores e a minha, indiretamente, o que estava acontecendo e a personalidade, como aquilo refletia e que tipo de criação. A gente começou a perceber que a criação dos atores era muito vinculada à experiência que eles tinham. E aí vem um questionamento, que é um dos questionamentos que a gente se faz hoje sobre biografia, sobre a importância de fazer biografia ou a desimportância de se fazer, ou quão narcisista é de fazer biografia, ou quão inútil ou que diferença faz ser biográfico ou não ser biográfico, todos esses questionamentos éticos que envolvem a biografia das vidas das pessoas envolvidas, quem está ali, como as pessoas estão vendo aquilo que é uma ficção como uma realidade, todos esses questionamentos, a gente ainda não tinha esses questionamentos e a gente resolveu partir do mais básico. O primeiro exercício, como a gente estava falando de memória, e a gente queria falar da memória como um ato criativo, como a gente, na verdade, a gente acha... A memória dá a ilusão de que a gente é uma pessoa única, de que eu sou o mesmo que eu era há um mês atrás, mas isso é uma ilusão que a memória me dá, de que eu tenho essa unidade. E a gente queria falar disso, de como, às vezes eu não lembro de uma coisa, eu lembro da foto daquela coisa, como a memória, ela cria essa ficção de quem eu sou aqui hoje, por que eu estou aqui hoje, por que vocês estão aqui hoje. Para isso, o primeiro exercício que a gente fez foi um exercício bem biográfico, que cada ator tinha que apresentar a sua biografia. Eu pulei um exercício, a gente ia fazer um exercício do copo, né? Eu pulei. Quem viu o Jardim? Bom, eu já faço o exercício do copo. Só fazer isso, a gente faz 2 exercícios na sequência. Vou falar bem rápido. O Jardim, a ideia é essa. Então, o primeiro exercício que a gente fez foi pedir para cada ator contar a sua biografia. A biografia inteira. Então ele tinha o tempo que ele quisesse, ele podia gastar 3 horas, podia gastar 4 horas, podia gastar 8 se ele quisesse.
para contar a sua biografia inteira. E a gente estava interessado não só no que ele contava, mas também como ele contava. Quais são as formas de registro que ele tinha dessa biografia. Ele podia mentir em algum momento, e a gente nunca saberia o que era verdade e o que era mentira. A gente não queria lidar com uma informação como se ela fosse ficção, a gente queria lidar como se tudo fosse ficção, na verdade. Tudo faz parte da... E tudo é uma ficção. Tudo a gente podia usar como material ficcional. E aí, esse exercício, então, a gente começou a ver quais as formas de registro, quais as cartas, vídeos, fotografias, como ele inventava coisas, como às vezes um ator passava 5 minutos falando dos 3 aos 8 anos, e aí nos 9 anos gastava 1h30 falando dos 9 anos. Como um evento tinha uma importância, como eu editava a minha biografia. Como eu criava uma edição ficcional para quem eu sou e o que eu queria mostrar do que eu sou. Ou ainda, às vezes, tinha casos, quantas pessoas diferentes eu já fui e como uma coisa não se conecta com a outra. A gente tinha, por exemplo, a Luciana, se eu lembro da biografia da Luciana, a Luciana tinha uma fase estudando numa escola internacional, depois uma fase que ela era amiga de umas coreanas num colégio nos Estados Unidos, aí ela voltou para o Brasil, virou hippie, depois desse momento hippie ela tinha uma fase mais... Desconta a Luciana, né? Mas tudo bem. Ela não está aqui. Depois dessa fase hippie, ela teve uma fase muito junkie, meio drugs, assim, meio louca. Depois dessa fase meio louca, ela foi fazer publicidade. Depois dessa publicidade, ela entrou pro teatro e aí ela virou Luciana, que já foi várias. E que foi da Companhia Apple, que era da Companhia Apple, que agora faz novela, e depois fez cinema. Agora é artista completona. E agora... Enfim, como ela já foi tantas coisas e tudo ela, como essa memória, esse registro da ideia de unidade. Então, lembrando daquela história de que a gente queria que o tema do espetáculo fosse também a estrutura do espetáculo, que a discussão estivesse não só no discurso, mas principalmente na experiência, a gente tentou criar uma experiência do Jardim que fosse uma estrutura que se assemelhasse a uma estrutura do que a gente achava e do que a gente estudou sobre memória. Então é por isso que o espetáculo ele tem uma brincadeira com o tempo inteiro. O espetáculo, para quem não assistiu, ele tinha 3 plateias divididas, a gente dividia o espetáculo, a plateia, e dependendo de onde você sentava, você assistia uma ordem diferente do que estava acontecendo, e você acompanhava quase 80 anos da história de uma casa, na verdade de uma família, de um cara que se separou e se casou outra vez, teve 2 filhas, e uma delas ficou grávida, e a casa foi invadida e ela ficou empregada no final. Só que, enfim, tem essa história, só que essa história, ela nunca estava em cena. Essa história, ela estava na memória do espectador. Então, todas as 3 cenas, se você olhar as 3 cenas do Jardim, que são 3 cenas que se repetem, e elas se repetem exatamente para demonstrar, para evidenciar o procedimento de repetição, e você vê como aquilo está sendo refeito, e eu ver a cena de outro jeito, e eu escutar uma cena que eu já assisti, e eu assistir de costas uma cena que eu já assisti enquanto eu assisto uma cena inédita, eu me lembrar de uma cena que eu já vi, enquanto eu assisto essa, para dar sentido a essa cena. Então, o que acontece, se você olha cada uma das cenas separadamente, elas são como paisagens. O começo da cena é exatamente igual ao final da cena. Nada acontece. Tudo que a gente aprendeu de dramaturgia, de conceitos de manual de dramaturgia, que tem que ter uma curva dramática, essa curva dramática vai combinar com uma resolução, isso vai acontecer, não existe. Isso está fora do espetáculo, isso está, teoricamente, espero que esteja, na memória do espectador. Essa curva só existe se o espectador se lembra do que aconteceu. Ele tem que usar melhor, ele tem que usar a memória para construir essa curva, ele quer construir essa curva. Então você assiste essa cena, essa outra cena são, se você assiste isoladas, elas são cenas fechadas em cima, e uma paisagem, a gente chamava de cena paisagem mesmo, e aí a curva está em como eu associo, como a minha memória associa uma cena a outra. Então eu estou assistindo uma cena inédita, que eu estou vendo um pai com 2 filhas, uma delas está grávida, porque a Maria Vera estava grávida mesmo quando a gente estreou o espetáculo, uma delas está grávida, e eu estou vendo, enquanto eu estou vendo naqueles intervalos de ação ali, naquela ação, no texto, eu estou vendo escutando outras coisas de uma cena que eu já escutei, ou de uma cena que eu ainda não escutei, e eu estou conectando esses 3 tempos, criando uma única dramaturgia. Então o espetáculo começava com paredes levantadas, paredes de caixas, que são caixas que a gente falava na época, memórias que a gente gostaria de guardar, memórias que a gente gostaria de esquecer, e memórias que eu nunca tive,
mas eu gostaria de ter, que são memórias inventadas. Então a gente tinha essas caixas que separavam, e à medida que o espetáculo ia se repetindo esse mecanismo de carrossel do espetáculo, as caixas iam caindo e você ia percebendo que essas cenas não eram isoladas, que todas faziam parte de uma única dramaturgia. Tinha uma única dramaturgia que dava sentido a tudo. Ficou difícil entender para quem não assistiu, né? Tá tudo bem? O quê? E era muito difícil para os atores ensaiarem. Aí a gente precisa abrir o processo, porque para que a gente fica falando aqui super bonitinho, parecendo que a gente é super. Ai, que foi um inferno. Grávida, então, foi um inferno. O processo de jardim foi realmente muito difícil, porque a gente tinha uma cena, então a gente construiu uma cena, a cena da Paula com a Aline. A gente construiu a cena da Paula com a Aline, bom, temos essa cena dramaturgicamente, todas as ilhas, a gente chamava de ilhas, tinham vários termos que não vem ao caso agora, mas a gente tinha uma. Era tudo bem matemático. Aí a gente tinha essa cena. Aí a gente tinha a cena da Fernanda com o Thiago, e aí a cena da Maria Amélia com a Paula e com a Luciana e o Edson. Aí a gente começava a falar, bom, então agora a gente tem que sincronizar essas cenas, porque todo o espetáculo é sincronizado, já explico isso. Então a gente encaixava essa cena com essa cena, era muito difícil encaixar. Era tipo, nossa, essa cena com essa outra cena, que isso aqui, como esse silêncio dessa cena pode ser completado por essa fala que está vindo aqui. Não, então dá um tempo aqui maior para quando você falar 6 horas, ela também falar 6 horas, ou para quando você parar essa frase no meio, ela completar o que você está falando, toda essa dinâmica. Aí vinha a terceira cena, e aí essas duas já estavam encaixadas. A gente tinha que encaixar mais uma, desincronizava essa. Então era um trabalho muito exaustivo de cubo mágico, sabe? Era assim, aqui não. E os atores, posso falar bem honestamente, eles vão lembrar, eles ensaiavam o espetáculo chorando. Chorando mesmo, assim, falando, tipo, não vai dar. Por quê? Não, assim, 2 semanas antes de estrear, eles sentaram comigo no café e falaram, vamos fazer uma cena, depois outra. Porque, assim, de desespero. Porque todas as deixas... drama, e aí você tem uma pausa, e a menina tá gritando do outro lado. Eu preciso dessa pausa. Porque as deixas estão nas outras cenas. Né? Nenhuma deixa é realmente a deixa. Então não tem um diálogo real. Então ela fala que horas são, eu não posso responder que horas são. Eu tenho que esperar a outra cena fazer isso, aquilo acontecer, para aí eu responder. Parceira e tá ligado nas outras 2 cenas ao mesmo tempo, porque se eu perder a deixa, a gente está atrasado, a gente tem que. Mas o mais difícil foi descobrir isso fazendo. E tem uma questão que o teatro é vivo, o clichê, mas é verdade, o teatro é vivo, então hoje essa cena demora 5 segundos a mais. Desculpa, no meu jogo com a plateia aqui, são 5 segundos a mais, eu preciso desse tempo. Se eu dou 5 segundos a mais aqui, eu estou destruindo. Imagina que tem 2 atores assim, ó, 5 segundos. 5 segundos é uma eternidade. Termina, fala o texto. Então é muito. Foi por isso que foi difícil. Né? Vou falar tudo, depois a gente faz os exercícios, acho melhor, né? Aí fica chato uma vez só. Na sequência a gente fez o Jardim, aí na sequência a gente fez o Ficção, que a gente saiu do Jardim. O Jardim teve uma boa repercussão no espetáculo e tudo, e a gente estava feliz com o espetáculo, mas a gente tinha um lugar no Jardim que a gente começou a se questionar por que esse interesse nosso. Primeiro que é um espetáculo bem teatralizado, existe uma formalidade teatral, e a gente começou a se questionar o nosso interesse de trazer a realidade da cena. E não só o nosso interesse, mas a gente começou a perceber um movimento, quase uma moda, né? Moda não, porque moda parece ser pejorativo, mas um movimento mesmo, um interesse, um interesse das criações artísticas inserirem a realidade o tempo todo, colocarem, isso é real, vamos colocar a realidade. Seja filmes que começaram, muitos filmes começaram a usar não atores, né? Métodos de interpretação que são baseados na realidade mesmo, não na criação, não na composição, enfim, esse movimento de quanto mais real, ou a gente começou a se questionar por que o filme péssimo da Sessão da Tarde me interessa quando ele coloca um letreiro antes, baseado em fatos reais. Qual é esse interesse que a gente tem? Por que causa esse fascínio à realidade?
Se ela, então, aqui, mas por que eu falar que isso realmente aconteceu, muda tudo? Por que quando a gente vai contar uma história de terror para uma criança, a gente fala, mas isso aconteceu. A gente tem que dar elementos para a gente tem que criar uma realidade e falar, olha, isso é real, isso é real. Qual é o nosso interesse nisso? Qual é o nosso interesse quase de arrombador, de pessoa que arromba a casa, que aqui fala isso, é a Janet Malcolm, no livro dela sobre as biografias que lançaram na Silvia Plath. Qual é o nosso interesse de arrombador de ler uma biografia? Por que eu me interesso pela Marilyn Monroe? Sabe, por que eu tenho interesse de ler essa biografia dessa pessoa? Se a biografia também é um ponto de vista ficcional. Esse livro, A Mulher Calada, de Janet Malcolm, é muito interessante, é muito incrível. Ela questiona justamente isso, porque quando a Silvia Plath, essa poetisa, morreu, ela se matou com a cabeça no fogão, e com os dois, ela deu dois, olha como é saboroso, a fofoca, coisa, tá vendo? Mas ela deu, como ela tinha 2 filhos, deixou o café com a manhã pronto, o sanduíche de queijo para os 2 filhos, fechou a porta do quarto dos filhos, lacrou a porta do quarto dos filhos, ligou o gás, colocou a cabeça no fogão e se matou. E ela era casada, tinha acabado de separar do Ted Hughes, que é um outro escritor também. Ela escreveu vários romances biográficos, escreveu um romance biográfico antes e vários poemas biográficos. O romance biográfico dela era chamado A Redoma de Vidro, que era sobre um tempo que ela foi internada. E aí ela se matou e deixou esse livro e tal, e ela cultivava muitos diários. Quando ela se matou,